Muito bom dia, sejam bem-vindos neste nosso canal Reflexão Cívica Angola. Sejam bem-vindos, esse canal que vai começar a se chamar de canal O Reflexo. Estamos a nos organizar para que seja assim. Eu ontem fiz um vídeo e, enfim, há muita demanda, muitos de vocês escreveram para mim a dizer: Dr. Cláudio, por favor, nós entendemos o que disseste, queremos que possas, se há possibilidade, de nos resumir. E então, eu vou satisfazer a vossa vontade, resumindo. Bom, está a fazer muito frio aqui, por isso é que estamos vestidos assim. Então, eu ontem estava a falar a propósito dos pais da independência. É claro que desde 75, em que o MPLA tomou o poder, até hoje, 50 anos praticamente, nos foi inculcado na sociedade angolana de que o pai da independência é o Dr. Agostinho Neto. Por quê? Porque ele fez a guerra expulsando os outros dois pais da independência, que é o presidente Holden Roberto e o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Eu falando essas coisas, não estou falando essas coisas como sendo simpatizante de um partido ou do outro, ou contra um partido e a favor dos outros. Não. Eu sou um cidadão lúcido, não é? Que sou também politólogo, sou analista político e sou apologista, não é? E toda essa experiência e conhecimento me leva a não ser uma pessoa estático naquilo que me foi apenas informado, até porque também faço estudos de crítica. Então, buscamos informações não vindo dos partidos políticos, mas sim vindo de historiadores neutros, que são portugueses, que estavam também na colonização, que apreciaram tudo. E eu que estou aqui a falar com vocês, sou filho de um político. Sendo filho de um político, eu vi os movimentos do meu pai ir de volta, não é? E quando se assinou os acordos do Alvor, a festa que houve no país, o meu pai, a comunidade, enfim, os angolanos despejaram fuba na cabeça do meu pai, enfim, vi tudo isso. Então, não sou um neófito na questão da política angolana. E quando eu estou a falar, não é falar ou falar inconscientemente ou por motivos, enfim, que podem ser julgados por cada um de vocês ou pelos partidos políticos, sobretudo sobre o partido político que está no poder. O que nós queremos fazer é trazer a realidade. A realidade existe e os nossos jovens fazem muitas investigações, já sabem qual é a realidade. Mas, infelizmente, como temos um país que a maioria da população é analfabeta, não se interessa muito à letra, então só fica à espera daquilo que lhes é transmitido na TPA. E o que está a governar sabe muito bem que a população, a maioria... Aliás, nada foi feito para diminuir o analfabetismo em Angola. Nada foi feito. Temos escolas com pouca capacidade instrutiva. As escolas em Angola estão a nos fazer, ou estão a trazer para a sociedade muitos indivíduos não formados como se deveria, porque compra-se certificados para se ser doutor, para se ser juiz, enfim, os certificados são comprados. Por isso é que muitos deles, quando vêm aqui, passam por exames para se certificar se, na verdade, eles tiveram este diploma na lealdade, como se manda, como é o costume, não é, da arte e da educação. Então, meus amados, é o seguinte: Angola
o nosso país, em 1950, quem começa com a luta armada e começa a criar problemas no colono português em Angola, exigindo, não é? Exigindo a libertação de Angola, foi o presidente Álvaro Holden Roberto. Começou com a UPRA, que é a União dos Povos, UPRAN, aliás, União dos Povos do Norte, não é? Ele foi criticado, que isso parecia tribal, e então mudou para a UPA, União dos Povos de Angola. Depois, mais tarde, mudou o nome da UPA para FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Então, Holden Roberto é que começou com a luta armada para a independência de Angola. Ninguém vos mente, a história está ali, procurem os arquivos, vão buscar. Foi o Holden Roberto. E tanto que até o colono português odiou o Holden Roberto de uma maneira e a FNLA de uma maneira que este ódio foi transmitido ao MPLA para que o MPLA fizesse tudo por tudo para fazer desaparecer a história da FNLA e os dirigentes da FNLA, porque são eles que eram os primeiros nessa luta da libertação do nosso país contra o colono português. Essa é uma realidade, não há aqui questão de tribal, porque nós em Angola temos um problema que para a história ser aceite como sendo verdadeira, tem que vir dos nossos irmãos quimbundos. Se não vir dos nossos irmãos quimbundos, então a história é menosprezada, não é levada em conta, é desconsiderada. Porque é assim. Porque mesmo o Lopo de Nascimento tinha dito isso. Tinha dito que a história dos partidos políticos da independência tem a ver com as tribos. Tem a ver com as tribos. Quer dizer, o MPLA é quimbundo, a FNLA é Bakongo e UNITA é Umbundo ou Vimbundo. Um pouco Kyoko, mas bom, tudo isso aí. Então, em Angola, como foi o MPLA que, pela força, ficou no poder sozinho, então institucionalizou todos os órgãos do Estado no sentido quimbundo. Quer dizer que quando tudo é, mesmo vocês vejam mesmo na cultura, não é? Os outros cantores que cantam outras línguas a não ser quimbundos, não têm muita aceitação, não têm o patrocínio importante. Vocês vejam que as músicas cantadas em quimbundo têm mais relevo em relação às músicas cantadas em umbundo, cantadas em kyoko, cantadas em kikongo. Isto vem praticamente da hegemonia do MPLA, que se considera um partido quimbundo. Então é isto que está a destruir praticamente o tecido do nosso país. Não é que está a destruir o mosaico angolano, porque o MPLA não pode se considerar, já, se no princípio foi assim, já não pode mais se considerar um partido quimbundo. Não é? Não pode mais se considerar um partido quimbundo. Aliás, e tem estado a demonstrar isso, porque temos um presidente atual, que é o presidente João Lourenço, que não é da etnia quimbundo, mas sim umbundo, segundo o que dizem. Bom, há outras informações, enfim. Mas prontos, é umbundo. Já tivemos um primeiro-ministro umbundo, que é Marcolino Moco, no MPLA. E algumas pessoas de destaque dentro do MPLA também são umbundo. Mas são umbundo, sendo umbundo com um certo limite. Porque aqueles que são quimbundo se consideram dentro do MPLA como donos do MPLA e têm mais articulação em relação às outras tribos. Isso é uma realidade. Na UNITA também se verifica a mesma coisa. Não vamos aqui falar só do MPLA, mas na UNITA também se verifica a mesma coisa. As pessoas que têm grande relevância dentro da UNITA são umbundos. Umbundos, não são quiocos nem quimbundos. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, são essas coisas. No FNLA também é a mesma coisa. São os bacongos, não são nem quimbundos, nem umbundos. Então, são
coisas que têm que ser combatidos. Nesse aspecto, o MPLA dá aulas aos outros partidos políticos, porque o MPLA tem atualmente o presidente do partido e presidente da República, alguém que não é quimbundo. Então, nesse aspecto, o MPLA está de parabéns. Está de parabéns. Mesmo que algumas pessoas que não são quimbundos dentro do MPLA sofrem também uma certa pressão e se sentem um pouco estranhos, e os que têm a voz de comando dentro do MPLA têm que ser de quimbundo. Mas o facto de ter um presidente que não é quimbundo já mostra que o MPLA está a lutar contra a discriminação e contra o tribalismo. Isto é positivo. E os outros partidos como o UNITA, sobretudo o UNITA, deveria também pegar neste exemplo do MPLA. E a FNLA também devia pegar neste exemplo do MPLA. Bom, passo esse capítulo para dizer o seguinte, que quando a luta armada começa com a FNLA. Quer dizer, UPRA, depois UPA. Em 1950. Depois, em 1960, Dr. Agostinho Neto também levanta-se. E os movimentos, outros, quer dizer, os partidos antenas ajuntam-se e formam o MPLA. Então, Dr. Agostinho Neto, presidente do MPLA. Por conselhos dos cubanos e etc, essa coisa toda, enfim, conselhos de algumas pessoas que não deveriam meter à frente do MPLA um mulato, porque os angolanos não podiam acreditar que esse é um partido dos angolanos. Então, Dr. Agostinho Neto ficou como presidente do MPLA. Não por meter, mas também por mérito, porque Dr. Agostinho Neto é um intelectual. Então, não vamos aqui falar brincadeiras em nome do Dr. Agostinho Neto. Então, era um intelectual que mereceu o cargo do dirigente do MPLA. Bom, eu não quero falar de coisas negativas que foram feitas, quero falar só a propósito deste... Também vai haver algumas coisas aí a dizer. Então, o Dr. Agostinho Neto também levanta-se. O terceiro movimento, com o MPLA, aliás, com o MPLA, Dr. Agostinho Neto levanta-se com o MPLA para a luta armada. Depois, o terceiro partido, que é o Partido Jovem, é a UNITA, com o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, porque o Dr. Jonas Malheiro Savimbi era secretário para Assuntos Internacionais da FNLA. Depois ele abandona, deixa e vai, e assim aconteceu os três movimentos de independência. Representados por MPLA com Dr. Agostinho Neto, FNLA com presidente Holden Roberto, UNITA com Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Esses três foram carrascos contra o colono português. Graças a esses três patriotas, nacionalistas e pais da independência, que Angola tornou-se independente, assinando os acordos de Alvor com o governo português, assinando acordos de Alvor, onde foi estabelecido que as armas tinham que calar, não haveria mais a guerra, os militares da FNLA, do MPLA e da UNITA tinham que ficar acantonados, sem armas, para preparar o governo de transição. O governo de transição que foi liderado pelo Lopo de Nascimento como primeiro-ministro. Só que, infelizmente, os portugueses tinham um mau coração e não queriam ver Angola independente e em paz. Então, criaram, sopraram nos ouvidos do Dr. Agostinho Neto de que, olha, fazendo o cálculo, as eleições, depois da proclamação da independência, em 11 de novembro de 75, vai-se às eleições, quem vai ganhar as eleições vai ser o Dr. Savimbi, porque ele tem a maioria, tem um pouco do leste e tem o sul todo, e o sul é grande, tem o sul todo, e você tem, quer dizer, vai ser praticamente o presidente da Assembleia Nacional e não o presidente da República. Quem vai ser presidente da República vai ser o Dr. Savimbi, por causa da maioria que a UNITA tem no país. Então, sendo o Dr. Agostinho Neto casado a uma portuguesa, e Dr. Agostinho Neto passou muito mais tempo em Portugal. Segundo eles, diziam que o Dr. Agostinho Neto come bacalhau, ou o MPLA come bacalhau, porque também estava composto por muitos mestiços. Então, a UNITA e a FNL eram considerados como um movimento nacionalistas puro. E o MPLA era considerado como um movimento
que poderia ainda dar a possibilidade dos portugueses, não é? Terem, quer dizer, vamos dizer assim, empreenderem em Angola e estarem à vontade em Angola. O que seria impossível com a UNITA ou o FNLA. Então, os portugueses acabaram por decidir que tinham que praticamente fazer o possível de que o doutor Agostinho Neto fosse o presidente da República. Então, lhe deram a ideia de contactar outros movimentos comunistas, não é? Em Cuba e na União Soviética, para terem armas para, antes de 11 de novembro, fazer correr o doutor Jonas Moreira Savimbi, a UNITA, e o presidente Álvaro Holden Roberto, da FNLA, para que o doutor Agostinho Neto proclamasse a independência da Angola sozinho. Isto é que foi aconselhado pelos portugueses. O Coutinho, que era representante de Portugal, e outros generais aconselharam isso a Agostinho Neto. E Agostinho Neto acatou essa ideia. E quando as armas chegaram, antes de 11 de novembro, Agostinho Neto declara uma guerra contra os outros que estavam desarmados. Isso foi muito bárbaro, foi muito mau, mas Agostinho Neto reconheceu esse erro. Reconhecendo esse erro, mais tarde foi contactar Mobutu para contactar o Dr. Savimbi para que pudessem negociar. Reconheceu o erro, por acaso. Deu corrida aos outros e proclama sozinho em Luanda o 11 de novembro, a independência da Angola, não é? No Largo 1º de Maio. Mas nos acordos de Alvor estava escrito que seria, esse 11 de novembro seria declarado no Largo 1º de Maio pelos 3 pais da independência: Holden Roberto, Jonas Savimbi e Agostinho Neto. Os 3 podiam proclamar em 11 de novembro a data que foi prevista nos acordos do Alvor, não é? A data não foi proclamada pelo MPLA, nem decidida pelo MPLA, foi decidida pelos 3 e o governo português. É que decidiram que 11 de novembro seria a data da independência da Angola. Seria declarado a independência da Angola, no Largo 1º de Maio. Mas o Dr. Agostinho Neto dá corrida aos outros 2 e ele fica sozinho e declara 11 de novembro a independência. Mas os 2, quando afugentaram-se, o Holden Roberto declara também 11 de novembro de 75 a independência da Angola no Zaire, ou no IS, parece. E o Dr. Savimbi proclama dia 11 de novembro, porque estava previsto esse dia que tem que se proclamar a independência da Angola. Proclama a independência da Angola no Huambo. E o Dr. Agostinho Neto em Luanda. Mas os 3 proclamaram a independência da Angola. Mas a independência proclamada pelo Dr. Agostinho Neto vai ter em conta porque os portugueses, tendo assento nas Nações Unidas, então fizeram um marketing no sentido de que a proclamação do Dr. Agostinho Neto fosse mais visualizada e acreditada pelas Nações Unidas. E assim nasceu um país chamado Angola. Então, é isso que faz com que o MPLA diz que o pai da nação é o Dr. Agostinho Neto, porque foi ele que proclamou a independência da Angola e a partir dali as Nações Unidas reconheceram. Não, reconheceram porque portugueses é que fizeram marketing, porque os portugueses é que estavam por detrás da maldade de Agostinho Neto ter expulso os outros, porque querer ou não, estava escrito que a declaração seria reconhecida internacionalmente e Angola podia ser reconhecido como um país a partir de 11 de novembro de 75. Então, não há nada de mérito de Agostinho Neto no que diz respeito à declaração de Angola como um país livre, como um país independente, porque isto aí já estava declarado, já estava assinado nos acordos do Alvor. Quer dizer que o Dr. Agostinho Neto destruiu os acordos do Alvor e assim ficou sozinho no poder com o MPLA. As eleições que estavam previstas não foram mais realizadas e o MPLA entra em guerra com a UNITA, porque a UNITA, Holden Roberto declara, porque o Holden Roberto tinha comandos preparados no Zaire que trouxeram muitos problemas ao colono português para que ele pudesse sentar na mesa das negociações. Então, Holden Roberto disse que
A minha guerra foi contra o colono português, não entre nós os irmãos. Então dá ordem aos comandos da FNLA pararem de fazer a guerra contra o MPLA e todos eles se desfizessem. E assim aconteceu. O Holden Roberto não quis fazer a guerra, matando os seus irmãos. Mas o Jonas Savimbi disse não, isso é uma injustiça. O MPLA não pode brincar com os outros dessa maneira. Então a guerra, a UNITA vai afiliar-se à África do Sul e os americanos para ter armas e confrontar, e estávamos ainda na Guerra Fria, confrontar o MPLA, que era um partido comunista apoiado pelos soviéticos. Então foi assim que a guerra civil foi declarada em Angola. Mas o Dr. Agostinho Neto viu que isto ali não vai dar em nada, então foi ter com o Mobutu, para o Mobutu negociar com o Jonas Savimbi para se encontrarem, que é para poderem conversar e haver um tratado de paz e reconciliação nacional. E foi isso que nos levou à morte do nosso querido presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto. Por quê? Porque os recalcitrantes dentro do MPLA não gostaram isso, porque viram isso como uma traição, viram isso como que Dr. Agostinho Neto está a querer praticamente trazer outros angolanos para o centro da política e do desenvolvimento da Angola. Não pode. Nós temos que ser os únicos e mais nada. Se vocês ouvirem o discurso do Lúcio Lara contra a UNITA, é um discurso de ódio. Um discurso de ódio. E é esse discurso que muitos dos chamados de veteranos dentro do MPLA ainda têm contra a UNITA. Por isso é que vocês vejam que há muita confusão. Esses indivíduos ainda odeiam os seus irmãos do partido UNITA. E vem disso ali. Então, esses indivíduos são eles que fizeram com que o Dr. Agostinho Neto, quando se queixou que estava a se sentir mal, foi para a União Soviética e eliminaram o Dr. Agostinho Neto. Por quê? Eliminaram? Eliminaram porque estava a querer dialogar com um inimigo que ele considera um inimigo, mas seu irmão, porque ele conhecia muito bem o Dr. Savimbi, já comeram junto no mesmo quer dizer, a irmandade reinou entre os três. Então, o Dr. Agostinho Neto tinha mais sentimento de irmandade com o Dr. Savimbi do que os jovens e os certos recalcitrantes dentro do MPLA. Então, que fizeram com que não gostaram essa ideia do Dr. Agostinho Neto e colaboraram com os soviéticos e nos trouxeram a desgraça do desaparecimento do nosso querido presidente, Dr. Agostinho Neto. Perdemos um intelectual pesado, como perdemos também um intelectual pesado, Holden Roberto, perdemos um intelectual pesado, que é o Dr. Jonas Savimbi. Então Angola perdeu a sua coluna vertebral, perdendo esses três nacionalistas e pais da independência da Angola. Então, fazendo isto, e hoje estamos nessa discussão. Na semana passada, terça-feira, não é? Houve uma discussão, Dr. José Samakuva, Dr. Ngola Kabango e Dr. Mário Pinto Andrade, sobre o lugar dos nacionalistas, os pais da independência, no Largo 1º de Maio. O Dr. Mário Pinto Andrade, um pouco arrogante, desculpa dizer isso, mas é uma realidade, todos que viram esse vídeo, viram que havia uma arrogância fora do comum da parte do Dr. Mário Pinto Andrade, que estava a dizer que não, o Largo do 1º de Maio fica para o Dr. Agostinho Neto, porque foi ele é o pai da nação, que declarou. Não é bem isso. Não é bem isso. Está errado, ele era um pouco a história e ser um pouco humilde faria bem, porque estamos cansados dessa arrogância que não nos leva a lado nenhum, não é? Então, um pouco de humildade faria bem. Agora, eu acho que a ideia do Dr. José Samakuva e do Dr. Ngola Kabango da FNLA estão certo. Porque tem que se criar um largo. Aí no Largo 1º de Maio, que estava previsto dos três proclamarem a independência da Angola, não aconteceu porque o Dr. Agostinho Neto deu corrida nos outros. Então a justiça tem que ser reposta.
pondo aí no Largo 1º de Maio os 3 pais da nação que proclamaram a independência da Angola. E isto vai nos trazer o sentido, e ainda fazendo isso, o MPLA estará a mostrar que o sentido da reconciliação nacional é prático, não é demagógico, porque a reconciliação nacional que nós temos em Angola é demagógica. É demagógica, ela vai no sentido do querer do MPLA e não no sentido dos acordos do Alvor. Mas deveria a reconciliação nacional ir recuperar o sentido do Alvor e fazer compreender todos os angolanos que somos todos um povo só, mesmo que não somos um povo historicamente falando, não é? Porque Angola é um país composto de mosaicos, não é? De tribos e de nações. Então, é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Então, acho que Dr. José Samakuva, o que ele falou, está certo, porque ele diz que até falar de reconciliação nacional e unidade nacional sem se fazer isto é a mesma coisa que nada. Ele tem razão. E o Dr. Ngola Kabango disse não. Tem que se fazer fazer aquilo que estava previsto nos acordos de Alvor. Porque Angola nasceu nos acordos do Alvor. Angola, como país independente, nasceu nos acordos do Alvor. Não nasceu na declaração do Dr. Agostinho Neto. Isto é demagógico dizer isso. É demagógico. Mas, por isso é que nós achamos que, se formos a ver com justeza, quem podia ser chamado o patriota da luta armada contra o colono português é o presidente Holder Roberto, porque foi ele que começou em 1950. Não esquecem disso. Foi ele que começou a luta armada contra o colono português em 1950. Então, meus amados, para dizer o quê? Para dizer que enquanto não se realizar esta verdade, vamos estar sempre a ir de mentiras a mentiras. E eu queria aqui também tecer que eu vi os jovens que estavam presentes nesse encontro da terça-feira passada dos veteranos, dos nacionalistas, quando estava a se propor sobre meter no Largo 1º de Maio os 3 nacionalistas ou os 3 pais da independência, havia aí um grupo de jovens que riam, como se fossem assistir uma peça de teatro. Então, eu fiquei muito triste porque mostrou claramente que nós temos uma juventude que não está preparada para assumir a sua história. Uma juventude que, vamos dizer, doutrinada pelos partidos políticos, não querem assumir uma história neutra fora do ver dos seus partidos políticos. Não é? É o que está a acontecer, por exemplo, o que aconteceu nas eleições da JMP lá, onde o Capapinha foi nomeado como presidente, porque ele não foi eleito, foi nomeado como presidente. Por quê? Porque o seu pai teve funções no MPLA e o outro que concorreu com Capapinha não tinha. O seu pai nunca teve altas funções no MPLA e então